Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Iniciando mais uma semana na presença de Deus, desta forma vamos transmitindo a sua palavra enquanto vida Ele nos conceder. Hoje estaremos falando nesta manhã sobre a maior revelação. No livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, nós temos esta escritura registrada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus queridos irmãos, amigos, a revelação da palavra do Senhor ao nosso coração, que nada sabemos daquilo que está fora desse universo do mundo, nós estamos inseridos numa cultura humana. Fora da cultura humana há especulações. Eu me lembro que em 1960 havia uma especulação da vida em Marte, coisa que já foi constatado que não há. Então, os homens especulam muito, mas a palavra do Senhor, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela nos traz uma revelação direta do coração de Deus quanto às coisas que desconhecemos. E isto precisa ser recebido em nosso coração pela fé, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus. E o Senhor se revelou ao homem e deu-nos a oportunidade de, pela fé, adentrar ao conhecimento divino e chegar a ter uma visão além da nossa visão carnal, enxergando as coisas que só Ele conhece, e estas, possivelmente, pela fé, pode entrar em nosso coração e nos edificar. Portanto, esta palavra está falando da força, do poder, da soberania, da total ação do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E neste texto que nós lemos, está mostrando que Jesus, este que muitas pessoas não aceitam, não o reconhecem, este Jesus estava com Deus antes que nada se formasse. Pois, através dele e por ele é que foram formadas todas as coisas. E o texto sagrado é tão claro que ele mostra nesse versículo que Jesus estava em Deus e ao mesmo tempo era o Verbo independente do próprio Deus, porque nele se manifestou todo o poder de Deus. Isto é muito incrível, é algo que você deve estudar atenciosamente e verificar que a nossa mente é incapaz de conceber isso. Mas as revelações do Senhor, dadas pelo Espírito Santo, quando nós cremos, abre a nossa mente e amplia a nossa visão, conforme já disse no início. Então, todas as coisas foram feitas por Ele. Você entende a importância disso? Isso não se trata de religião, meu querido. Tem tantas pessoas no nosso país brigando por causa de religião, achando que a minha religião é mais importante, o outro diz, não, a minha é mais importante, eu tenho o conceito melhor, eu tenho a base, eu tenho os princípios. Tudo isso é futilidade, para nada serve. A única coisa que serve é aquilo que o Senhor nos revela como princípio para a nossa reestruturação como ser humano e para que através dessa reestruturação nós possamos entrar num plano que Deus estabeleceu para a nossa redenção. Então vamos lá. O Senhor, portanto, nos revela isso. E Ele diz que Jesus é a luz que procede de Deus. Então você entender isso dá uma ideia, como nós sabemos, da luz elétrica ou da luz do sol. Nós pensamos em coisas físicas, mas não é esse o sentido. O sentido é outro. É a luz, a essência do poder de Deus, a magnitude de Deus, a glória de Deus, que desceu dos céus na pessoa do Senhor Jesus e a nós foi revelado. Esta magnitude, essa expressão divina, extraordinária, tem um só propósito: nos salvar. Então observe bem
que Jesus recebeu vários títulos, querido. E esses títulos estão ligados através da palavra de Deus, numa só linha, mostrando a grandeza dele, o poder dele e o propósito de sua vinda ao mundo. Nós temos, portanto, a primeira revelação de Jesus está na própria expressão de Deus. Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Portanto, Jesus é o filho do Deus Altíssimo, o único Deus verdadeiro, o único Deus que tem domínio total sobre todas as coisas. Existem inúmeros deuses na terra, pelos quais os homens se matam. Mas um só é o Deus verdadeiro que pode salvar. E este Deus enviou Jesus, e Jesus, portanto, é o Filho dele que veio nos resgatar da nossa vã maneira de viver e nos condicionar para que sejamos aprovados pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Segundo título de Jesus é o Filho do Homem. Se você parar e pensar, ele é a luz que veio de Deus, mas também tornou-se homem para que através da sua humanidade ele pudesse entender a nossa fragilidade, compreender todos os processos que estão ligados às fraquezas da nossa carne, a dor, sofrimento, angústia, perda, essas coisas todas, e ele poder interceder por nós junto a Deus após cumprir a sua missão. E como ele cumpriu com êxito a sua missão, que foi profetizada pelo profeta Isaías no capítulo 53 do livro dele, então esta profecia se concretizou na cruz, ou se cumpriu na cruz. Jesus, portanto, preste atenção, tornou-se através do seu sacrifício o único Salvador, ou o único mediador entre Deus e o homem. Não tem outros, somente Jesus, porque só ele assumiu perante o Pai a responsabilidade de resgatar o homem dos seus pecados com o seu próprio sangue, dando a sua própria vida para resgate de muitos. Porque ele não diz de todos, porque é para aqueles que creem. Quem não crê não será resgatado. Somente os que creem. E para crer, o homem precisa desejar, ou o ser humano precisa desejar. Ele tem que se sentir perdido e buscar em Cristo, através do seu sacrifício, a redenção de sua alma. Entendeu? E aí nós temos também o Cristo, que significa exatamente o ungido de Deus, aquele que foi ungido por Deus para essa obra tão importante, uma revelação extraordinária que foi apresentada por João como: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Messias, aquele que foi prometido pelos profetas, pelos patriarcas, em expressões proféticas, dizendo a respeito dele, o qual viria para dar-nos a esperança da vida eterna. Mestre, por causa dos seus ensinamentos, os quais são preciosíssimos. Qualquer pessoa que desejar conhecer os preciosos ensinamentos do Senhor Jesus, é só ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e você será inteirado de tudo quanto ele falou, isto dentro do contexto registrado. E por fim, Senhor. Por que Senhor? Por causa da sua autoridade, do seu poder. Os demônios tremiam diante dele, a enfermidade era aniquilada com a sua palavra, a natureza respeitava todo o seu comando. Ele dominou tudo e todos durante o seu ministério e mostrou que ele é Deus. E alguém pode dizer, mas por que ele foi preso pelos romanos e morto? Porque isso era parte da vontade do Pai, e dentro da sua missão ele teria que morrer e depois vencer a morte, vencer Satanás, vencer o pecado e dar a oportunidade ao homem de ser salvo. Por isso ele é o único Salvador. Quer revelação maior do que essa? Talvez você fique buscando umas revelações aí pequeninas, migalhas, quando você tem em mãos a maior de todas as revelações. Cristo, o Senhor, pode restaurar a sua vida, ligar o seu nome à vida eterna no coração do Pai. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por esta mensagem
e que ela continue, ó Deus, tendo esse efeito extraordinário de transformar o coração do homem para torná-lo filho do Senhor. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.